Caros padres, irmãos e irmãs em Cristo. A palavra de Deus sempre é um convite a todos nós a uma vida de mudança, a uma vida de aceitação da sua vontade. Por isso, nesse ano, o Brasil, que vive profundamente o ano vocacional, nos chama a olharmos para dentro da nossa vida enquanto batizados que somos e compreendermos que todos nós, pela voz do Cristo, somos chamados a vivermos intimamente ligados a Ele. Por isso que do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, vem para nós essa certeza da vocação, a voz de Deus na nossa vida. Então, a raiz da palavra vocação vem de voz, vox, porque é Ele que chama. Ele chama quem Ele quer, aqueles que estão no seu coração, na intimidade do seu coração. E se aqui estamos, é porque Jesus, no seu infinito amor por nós, nos trouxe. Não foi meramente vontade nossa, foi o chamado dele, um chamado que chega ao nosso coração. O chamado que Jesus faz é um chamado de vida, é um chamado não meramente pelo batismo, mas é o chamado primeiro à vida, que de repente nós esquecemos. Exatamente por estarmos vivos, somos batizados. E se somos batizados, na Igreja de Cristo temos uma missão que devemos cumprir com a nossa vida, desempenhar a cada instante da nossa vida, ou no matrimônio, ou no sacerdócio, mas antes como batizados. O batizado não pode ser frouxo, não pode ser covarde, mas o batizado é aquele que, a exemplo do seu Senhor, celebrando a Santa Cruz, também sabe dar a vida. Como seria estranho viver uma vocação sem essa entrega generosa? Como seria o matrimônio sem esse sacrifício do qual o Cristo nos pede, olhando para a sua cruz? Como seria nós sacerdotes sem uma vida de sacrifício, despojamento, de entrega, de generosidade? Como seria a igreja se nós não compreendêssemos essa voz que nos atrai, porque é uma voz doce, é uma voz caridosa, é uma voz humilde que chega ao nosso coração, e por isso nós estamos aqui. E essa voz nos faz um apelo de vivermos aquilo que Cristo operou na cruz. É uma vida de sacrifício em função dos irmãos e das irmãs. Por isso a voz de Jesus precisa sim, não meramente chegar aos ouvidos, mas precisa chegar ao nosso coração. A voz do seu amor precisa de fato fazer com que arda o nosso coração. Se o nosso coração não arde diante dessa voz, é porque nós não somos apaixonados por essa voz, nós não somos apaixonados pelo Senhor dessa voz que é Cristo. E aí nós nos perdemos nesse mundo, porque começamos a questionar: o que eu estou fazendo na igreja? Por que do meu batismo? Ou por que do meu matrimônio? Ou por que do meu sacerdócio? Ou por que da pastoral, do movimento, do ministério que eu vivo na minha igreja? Quando eu sou encantado por essa voz, quando eu me entrego
por essa voz, eu compreendo que essa voz, que é a voz de Jesus, que chegou ao meu coração, que faz o meu coração arder, me ensina que eu preciso, a exemplo dele, também doar a minha vida. Isso é vocação, é doação de vida. Seria muito desinteressante viver uma vocação sem doação. E hoje muitos vivem de uma forma desinteressante. Por isso muitos de nós sacerdotes começam num dia e terminam no outro. Por isso que muitos começam no matrimônio num dia e terminam no outro. Porque não sabe compreender o que é doação. Não sabe compreender o que é generosidade, o que é entrega. Hoje é muito em cima de cobranças, de exigências, tudo fazemos cobrando. E qual foi a cobrança do Cristo diante de tudo que Ele fez em favor de nós? O que Ele cobra de nós? O interessante da palavra, num outro trecho, diz assim: quando ainda éramos inimigos, Ele, Cristo, quis morrer por nós. Nós não tínhamos nada a oferecer, e Ele quis dar totalmente a sua vida para resgatar a nossa vida. Então, ser a família de Deus é ter essa compreensão que o amor é generosidade, e a escuta dessa voz que fala ao nosso coração, espera que nós, compreendendo aquilo que Ele fez por nós na cruz, leve também cada um de nós batizados a vivermos a nossa vocação, doando a nossa vida. Não ficar murmurando. Como é triste quando alguém na comunidade faz as coisas murmurando. Como é triste nos nossos movimentos, nas nossas pastorais, nos nossos ministérios. De novo eu tenho que servir, de novo eu tenho que ir na igreja, de novo eu tenho que ir lá participar das leituras, de novo eu tenho que cantar, de novo eu tenho que limpar a igreja. Não compreendeu nada? Imagina lá em casa, de novo eu tenho que cozinhar, de novo eu tenho que lavar roupa, de novo eu tenho que arrumar a cama. É estranho. De novo eu tenho que acordar e trabalhar, mas de novo eu tenho que arrumar o cabelo, trocar de roupa. Então vira uma vida muito maçante, porque não compreende a questão da doação, da entrega, da generosidade, do sacrifício pelo outro. Porque o bonito da vida, daquele que se doa, que escuta a voz de Deus, é a compreensão que a nossa vida, ela se torna feliz quando nós vemos o outro feliz. Isso é escutar a voz de Deus. Porque quando nós não tínhamos nada a oferecer a Deus, Ele ofereceu tudo por nós, sem reclamar. E quando nós matávamos Ele na cruz, em oração, Ele rezava ao Pai para que o Pai nos perdoasse. Nós matamos Ele na cruz, porque se fosse hoje mataríamos de novo, pela forma que nós vivemos, por não compreender a docilidade dessa voz, que chama o nosso coração à conversão. Então não é meramente você ser batizado, não é meramente você ser casado, não é meramente você ser padre, você está no movimento, numa pastoral, no ministério, mas é escutando a voz de Jesus, você viver na tua vida, a vida dele.
É isso que Jesus espera de nós. Os seus discípulos, quando passaram a seguir Ele deixou muito bem claro tudo o que haveria de acontecer. Diante das palavras, muitos acharam aquilo lá difícil, duro, muitos abandonaram Jesus. E aí ele vai questionar aqueles que ficaram: e vocês, querem ir? O que Pedro responde? Só tu tens palavras de vida eterna. Aonde iremos nós? Só Ele preenche o nosso coração. Só a voz dEle acalma a nossa vida. Não adianta ir atrás de outra coisa. Quando vivemos a vida de Jesus na nossa vida, quando ouvindo a sua voz, vivemos intensamente o chamado dEle, a nossa vida é feliz, mesmo com a perseguição, mesmo com a dificuldade, mesmo com os tormentos, mesmo com os problemas. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida não é para cá. Nós esperamos algo muito maior que essa realidade. Nós esperamos a eternidade, mas para chegarmos à eternidade, precisamos passar pela cruz. Se você está aqui na igreja e não quer a cruz, desculpa eu te dizer que você está no lugar errado, e seria melhor você ir embora. Para estar na igreja, você tem que compreender que você também passa pela cruz. Aqui, estando aqui, ouvindo a voz de Jesus, nós não estamos atrás de holofotes, de aplausos, da vanglória do mundo. Escutar a voz que arde no nosso coração é ter essa certeza que haverá perseguição, que haverá tribulações, e que ainda assim, a exemplo de Jesus, em cada queda, indo ao Calvário, ele abraçava a cruz, porque quando ele abraçava a cruz, ele abraçava a nossa humanidade. E hoje nós temos medo de abraçar a nossa humanidade. Em qualquer situação, eu quero abandonar a igreja, eu quero abandonar o matrimônio, eu quero abandonar o sacerdócio, eu quero abandonar o meu emprego, eu quero abandonar as pessoas que me cercam. Hoje é assim que nós vivemos. O matrimônio dá problema? Tem o divórcio. O filho começa a dar problema? Joga para fora. Os pais dão problemas? Coloca no asilo. Vida muito estranha essa de quem se diz cristão. A igreja, diante das perseguições, nos aborrece, abandona a igreja. Então você não quer cruz. Se você não quer cruz, você não quer o céu. Se você não quer o céu, desculpa eu dizer a você, meu irmão, minha irmã, é porque você nunca escutou a voz de Deus. Você só veio à igreja para passar o tempo, para cumprir um preceito, um ritual, ou viver uma igreja de magia. E a igreja não é de magia, é de uma fé sincera, racional, que nos leva no nosso dia a dia a viver na nossa vida a vida de Cristo e não a vida do demônio. A vida do demônio é morte, é destruição. A vida do cristão é aquele que constrói, é aquele que dá fruto. Isso é viver o batismo, isso é escutar a voz de Deus, isso é viver a vocação.
Então a palavra de Deus faz um convite a cada um de nós, a sermos um pouquinho de Jesus nesse mundo devastado por tanta maldade, por tanto pecado, por tantos crimes, por tanta arrogância, por tanto orgulho. O cristão, ouvindo a voz de Jesus no mundo, tem que ser um pouquinho de Jesus. E por isso, nessa novena, do qual nós estamos meditando, esse ano vocacional no Brasil, não é só meditar a vocação sacerdotal, mas a vocação enquanto batizados que somos, se nós estamos cumprindo o nosso papel, ou se nós estamos na igreja só passando o nosso tempo, só fingindo ser cristão. A igreja não precisa de filhos e filhas que fiquem em cima do muro, de meia tigela, de água morna. A gente não precisa desse povo. A igreja precisa de filhos verdadeiros, que se doam, que se entregam, que testemunha Jesus no mundo, que se compromete com o Evangelho no dia a dia, que vive a voz de Jesus, que luta pelo matrimônio, que luta pela vida, que luta pela santificação da vida e das famílias, que preza pelos mandamentos. Mas há muitas pessoas na igreja que têm um comportamento de Judas Iscariotes, que são verdadeiros traidores da fé, porque não entenderam a voz de Cristo como Judas. E por isso que no final, além de trair, se matou. O pior não foi a traição, o pior foi o suicídio, porque naquele momento Judas negou que Jesus poderia o perdoar. Então nós devemos ter a convicção da fé, de que somos filhos da igreja, e como filhos da igreja devemos nos comportar. Essa é a nossa obrigação. O cristão, ele não fica em cima do muro. Ouvir a voz de Jesus é viver Jesus no mundo. O cristão, ele é favorável a tudo aquilo que santifica a vida, que santifica a família, não o contrário disso. E hoje tem muitos cristãos que são indiferentes. Alguns até dizem que, se possível, deveria ser reescrita a palavra de Deus. A igreja não é clube. A igreja é uma família. Uma família que foi chamada pelo próprio Deus. E a cabeça dessa igreja é o Cristo, para dizer ao nosso coração que nós não fazemos a nossa vontade, mas a vontade dEle. Não é o nosso jeito, mas é o jeito dEle. Mas isso é para quem escuta a voz dEle. Por isso que vocação é o escutar a voz de Deus e viver sinceramente o que Jesus viveu. Em tudo ele foi obediente ao Pai, e obediente até a morte, e morte de cruz. Derramou o sangue, deu tudo dele, por amor ao Pai e por amor a nós. Precisamos perguntar a nós, o que nós estamos fazendo por amor a Deus? O que nós fazemos por amor às nossas famílias, aos nossos irmãos? O que você faz para que Jesus seja conhecido? Se você ouve a voz dele, o que você está fazendo? Porque um dia, não no tribunal do mundo, mas no tribunal de Deus, Ele vai perguntar ao teu coração e à tua vida:
Mostra o teu amor. Mostra o que você fez por mim. O que você vai mostrar a Ele? Como você foi pai? Como você foi mãe? Qual foi o teu comportamento de filho? Qual é o nosso comportamento de padres? E é esse comportamento que demonstrará o nosso amor a Deus. Se escutamos ou não escutamos a sua voz. Que pelo poder da cruz, Jesus nos ajude a sermos fiéis à nossa missão. Escutando o chamado de Cristo, sejamos no mundo um outro Jesus. Sejamos no mundo um pouquinho de Cristo. É o que o mundo precisa. É o que a igreja precisa. A igreja não precisa do Padre Lucas, do Padre Fernando, do Padre André. A igreja não precisa do fulano, da cicrana. A igreja precisa que eu e que você, aqui, escutando a sua voz, seja um outro Cristo. Como diz São João Batista, o padroeiro da nossa diocese, é preciso que nós nos rebaixemos para que Ele apareça. Enquanto nós, na nossa soberba, no nosso orgulho, nas nossas vaidades, continuarmos no nosso egoísmo, a querer mostrar o meu eu, não é a voz dele, não é o jeito dele. E quem continuará, parece que ganhando, vai ser o diabo. Escutem a voz de Deus, escutemos a voz de Deus, imitemos Jesus, é o que Ele nos pede. O que escuta a sua voz, vive Ele no dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.